Olá pessoal, vou apresentar agora um pouco sobre padrões e arquiteturas. Vou falar um pouco sobre as camadas OSI e TCP/IP também. Bem, sabemos que a internet é um sistema muito complexo e que possui vários componentes. Então, há alguma forma de organizar a arquitetura de redes? A resposta é sim, utilizando o conceito de camadas de protocolos. Certo, mas o que são essas camadas? Camadas são divisões da arquitetura de rede. Cada camada provê seu serviço, que pode ser executando certas ações dentro dela ou utilizando os serviços da camada diretamente abaixo dela. Note que cada camada implementa alguma funcionalidade ou algum serviço. Uma camada de protocolo pode ser executada em software, em hardware ou em uma combinação dos dois. Mas vocês devem estar pensando: o que esses sistemas de camadas têm de importante? Uma arquitetura de camadas nos permite discutir uma parcela específica e bem definida de um sistema grande e complexo. Essa simplificação tem considerável valor intrínseco, pois provê modularidade, tornando muito mais fácil modificar a execução do serviço prestado pela camada. Vamos utilizar um sistema de companhia aérea para exemplificar. No caso de um voo, o primeiro passo seria despachar a bagagem no aeroporto de origem, e o último passo seria recuperar a bagagem no aeroporto de destino. Dessa forma, podemos enxergar todos os passos de um voo como um sistema de camadas. Certo, mas qual a utilidade disto? Bem simples. Se quiséssemos mudar a configuração de algumas dessas camadas, não precisaríamos mexer nas outras. Como por exemplo, somente bagagens abaixo de 10 kg podem ser despachadas. Desta forma, não precisaríamos mexer na camada dos portões, da decolagem ou do roteamento do avião, somente na camada da bagagem. Com isso, a atualização desse sistema de companhia aérea ficaria muito mais simples e específico. Voltando a falar do sistema de camada de rede, a sua principal vantagem é o modo estruturado que você observa os componentes de rede. A modularidade facilita a atualização de componentes de sistema, como já havia dito. Por exemplo, você quer definir que somente o navegador Firefox pode realizar determinada requisição. Esse tipo de alteração é feito na camada de aplicação e somente nela. Logo, as outras camadas permaneceriam inalteradas. Contudo, esse modelo também há desvantagens. Uma delas é que uma camada pode duplicar a funcionalidade de uma inferior. Por exemplo, muitas pilhas de protocolos oferecem serviço de recuperação de erros para cada enlace e também de fim a fim. Pilha de protocolos nada mais é do que um conjunto de protocolos de várias camadas. Por exemplo, quando você tenta acessar uma página web, você está utilizando os protocolos HTTP da camada de aplicação, está utilizando o protocolo TCP da camada de transporte, está utilizando o protocolo IP da camada de rede e está também utilizando outros protocolos da camada de enlace e da camada física. Tudo isso será explicado mais na frente. Certo, mas a pilha de protocolos não é a única existente para organizar a internet. No final dos anos 70, a Organização Internacional para a Padronização, ISO, propôs que as redes de computadores fossem organizadas em mais ou menos 7 camadas, denominadas Modelo de Interconexão de Sistemas Abertos, ou simplesmente OSI no inglês. Este modelo é muito utilizado no estudo de redes de computadores, porém este modelo é apenas teórico. As 7 camadas desse modelo são de aplicação, de apresentação, de seção, de transporte, de rede, de enlace e camada física.
A funcionalidade de 5 dessas camadas é a mesma que seus correspondentes da internet. Desse modo, vamos considerar as duas camadas adicionais presentes no modelo de referência OSI, a de apresentação e a de seção. O papel da camada de apresentação é prover serviços que permitam que as aplicações de comunicação interpretem o significado dos dados trocados. Entre esses serviços estão a compreensão e a codificação de dados, assim como a descrição de dados. A camada de seção provê a delimitação e sincronização da troca de dados, incluindo os meios de construir um esquema de pontos de verificação e de recuperação. As outras 5 camadas são bastante semelhantes às implementadas pelo modelo TCP/IP, modelo este que é implementado na prática. O modelo TCP/IP é semelhante ao modelo OSI, pois cada camada pode ser comparada às camadas do modelo OSI em funcionalidade. Alguns autores detalham o TCP/IP como um modelo de 4 camadas, e outros, como Kurosu, utilizam a abordagem de 5 camadas. Do ponto de vista de um modelo de 4 camadas, o TCP/IP pode ser descrito como link ou acesso à rede, internet, transporte e aplicação, de baixo para cima, respectivamente. A camada de link ou acesso à rede é a camada mais baixa do modelo TCP/IP, também referenciada como camada de interface com a rede. Essa camada combina a camada física e de enlace presentes na abordagem com 5 camadas, e também na abordagem do modelo OSI. A camada de internet é responsável por fazer roteamento de pacotes, controle de tráfego, entre outras funções. Um protocolo importante nessa camada é o IP. Na camada de transporte, transfere-se pacotes entre 2 hosts, ou sistemas finais. Pode prover controle de erro, controle de fluxo, controle de congestionamento e entrega confiável de pacotes. E por fim, a camada de aplicação combina as camadas de aplicação, seção e apresentação do modelo OSI. Essa camada cuida de toda a comunicação entre processos. Explicando agora um pouco sobre a camada de aplicação. Ela é responsável pela comunicação entre processos executando em hosts distintos na internet. Há vários protocolos que podem ser utilizados nessa camada, e fica a cargo do desenvolvedor escolher qual é o melhor para determinada aplicação. Alguns desses protocolos são HTTP para transferência de hipertexto, FTP para transferência de arquivos, SMTP para transferências de e-mail. O pacote desta camada é a mensagem. Explicando agora um pouco sobre a camada de transporte. Essa parte controla a comunicação host a host. O pacote da camada de transporte é o segmento. E esta camada tem como protocolos TCP, UDP e SCTP. O protocolo TCP provê alguns serviços como entrega garantida de uma aplicação a outra e controle de fluxo. Ele também fragmenta mensagens longas em segmentos mais curtos e provê mecanismo de controle de congestionamento, de modo que uma origem reduz sua velocidade de transmissão quando a outra rede está congestionada. O protocolo UDP permite que a aplicação envie um datagrama encapsulado num pacote IPv4 ou IPv6 a um destino, porém sem qualquer tipo de garantia que o pacote chegue corretamente. Este protocolo é muito mais rápido que o protocolo TCP e é bastante utilizado para aplicações de streaming. A camada de rede da internet é responsável pela movimentação de um host para outro. O pacote desta camada é conhecido como datagrama. O protocolo da camada de transporte da internet em um host de origem passa um segmento da camada de transporte e o endereço de destino à camada de rede.
exatamente como você passaria ao serviço de correios uma carta com o endereço de destinatário. A camada de rede, então, provê o serviço de entrega do segmento à camada de transporte no host de destino. Esta camada inclui o famoso protocolo IP, que define os campos no datagrama e o modo como os sistemas finais e os roteadores agem nesses campos. Existe apenas um único protocolo IP, e todos os componentes da internet que têm uma camada de rede devem executá-lo. A camada de rede da internet também contém protocolos de roteamento que determinam as rotas que os datagramas seguem entre origem e destino. A camada de rede roteia o datagrama por meio de uma série de roteadores entre a origem e o destino. Para levar o pacote de um nó, que pode ser um host ou um roteador, ao nó seguinte na rota, a camada de rede depende dos serviços de camada de enlace. Os serviços prestados pela camada de enlace dependem do protocolo específico empregado no enlace. Por exemplo, alguns desses protocolos provêem entrega garantida entre enlaces, isto é, desde o nó transmissor, passando por um único enlace até o nó receptor. Perceba que esse serviço confiável de entrega é diferente do de entrega garantida do TCP, que provém serviço de entrega garantida de um sistema final a outro. Temos como exemplo de protocolos da camada de enlace Wi-Fi e o modelo Ethernet. Os pacotes da camada de enlace são denominados de quadros. Enquanto a tarefa da camada de enlace é movimentar quadros inteiros de um elemento da rede até um elemento adjacente, a da camada de rede é movimentar os bits individuais que estão dentro do quadro de um nó para o seguinte. Os protocolos nessa camada de novo dependem do enlace e, além disso, do próprio meio de transmissão do enlace, por exemplo, fios de cobre trançado ou fibra ótica monomodal. Por exemplo, a Ethernet tem muitos protocolos de camada física, um para par de fios de cobre trançado, outro para cabo coaxial, mais um para fibra, e assim por diante. Em cada caso, o bit atravessa o enlace de um modo diferente. É isto. Este foi um pequeno resumo dos padrões de arquitetura da internet. Obrigado.